pelo sinal da da Santa, Santa Cruz, Cruz. livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Jeremias, capítulo 33, versículos do 2 ao 9. Jeremias, capítulo 33, versículos do 2 ao 9. Assim diz o Senhor que faz. Assim diz o Senhor que modela. O Senhor que põe de pé. Seu nome é o Senhor. Clama por mim, que eu te ouvirei, e te mostrarei coisas grandiosas e sublimes que tu não conheces. A respeito das casas desta cidade e dos palácios dos reis de Judá, demolidos em função das trincheiras e das armas que vêm combater os caldeus e enchem o lugar com os cadáveres dos que eu atinjo na minha ira e indignação, já que desviei o rosto desta cidade por causa da sua maldade, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu lhes trago melhora e cura. Vou curá-los e vou mostrar-lhe plenitude de durável bem-estar. Mudarei a sorte de Israel e de Judá. Vou reconstruí-los como antigamente. Vou purificá-los dos pecados que contra mim cometeram. Perdoar as perversidades que contra mim praticaram e o fato de me terem desprezado. Serão para mim motivo de fama, de alegria, de louvor e festa por entre todas as nações da terra que ouvirem falar de tudo de bom que lhes faço. Elas hão de estremecer e comover-se diante de todo o bem e felicidade que darei a Israel e Judá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Assim diz o Senhor que faz. Nosso Deus, quando a gente fala muito da palavra de Deus. A nossa religião, a nossa fé, ela tem um pilar muito forte em cima da palavra. Mas nós precisamos entender uma coisa. Aquilo que em nós está separado, em Deus está unido. Porque no ser humano está separado a palavra e a atitude. Às vezes a pessoa fala, mas a pessoa não faz. Às vezes a pessoa faz, mas fica calada, não conta para ninguém. Tanto positivo quanto negativo. Tem muitas pessoas que quando morrem, a gente descobre a quantidade de bem que a pessoa fazia e olha, boca caladinha. Na hora da morte, as obras da pessoa vêm à tona, gente. Tanto as boas quanto as ruins. É engraçado porque até a velhice vai preparando a gente para isso, né? Você já viu que a pessoa vai ficando velha? Aquilo que ela cultivou a vida inteira vai se manifestando. Parece que cai um pouco o filtro, né? Então a pessoa que a vida inteira viveu coisa que não presta, quando fica velha, só jorra o que não presta. Às vezes até quando fica demente. Muitas pessoas na velhice ficaram dementes. Desata a falar palavrão, xinga. Então se chega na casa da pessoa, ela já avisa, a vovó, a bisa, o bisa sofre de demência. Então se ele disser alguma palavra aí, você não liga não. Mas de onde é que ele tirou essa palavra? Às vezes de uma vida inteira daquilo cultivado. E engraçado, a pessoa que a vida inteira foi boa, foi generosa, foi uma pessoa de oração, quando fica demente, reza. Continua tendo boas palavras, continua trazendo boas lembranças, não é?
Até na natureza é assim. Procura uma árvore velha que você vai ver que a árvore velha tem as raízes para fora. A árvore vai envelhecendo, as raízes vão se manifestando. Quando a gente vai ficando velho, aquilo que fez parte da nossa origem, das nossas raízes, a vida inteira se manifesta. Então toma cuidado, tá bom? Você ficar um velho chique, você ficar um velho bonzinho, gentil, de palavras boas, orante, e não ficar um velho indecente, promíscuo, de palavras amargas, de críticas mordazes, de palavrões e outras coisas mais. Mas enfim, no ser humano, palavra e atitude estão separados. Em Deus não. A palavra de Deus, ela cumpre imediatamente aquilo que ela promete. A eficácia é imediata e é absoluta. E aí a palavra começa dizendo: assim diz o Senhor que faz. Gente, Deus não fala só. Deus faz. Por isso que a palavra de Deus não é um livro qualquer. Por isso a palavra de Deus, para nós que cremos no Senhor, para nós que somos cristãos, não é uma coisa facultativa eu ter a palavra de Deus em vez ou escolher outros livros, né? Uma coisa ou outra. Se você não tem mesmo condições nenhuma de comprar uma Bíblia, tudo bem, você não tem condições. Mas se você tem condições de comprar algum livro, o primeiro de todos e o mais importante que você precisa ter na sua casa é a Sagrada Escritura, é a Bíblia, é a Palavra de Deus. É tão poderosa a Palavra de Deus que você sabia que quando você compra uma Bíblia, você nem precisa levar para um sacerdote abençoar. A Bíblia é um dos materiais de evangelização, de piedade, que não precisa ser abençoado, porque ela já é abençoada. A palavra de Deus já é uma bênção. Então olha que interessante. E quando nós temos na nossa casa a palavra de Deus, e a respeitamos, a amamos e temos reverência por ela, a palavra de Deus nos abençoa. Porque a palavra de Deus é o próprio Deus. E quando eu digo a palavra de Deus, eu não estou falando do caderno, eu não estou falando da página feita de papel, da capa feita aí de couro, ou feita de emborrachado, ou feita de corino, não estou falando disso. Eu estou falando daquilo que ela proclama, da verdade que está nela. Quando eu abro a Bíblia e leio com fé, Deus fala comigo. Mas Ele não só fala, Ele age na minha vida. Então assim diz o Senhor que faz. Assim diz o Senhor que dá forma a todas as coisas. É o Senhor que modela. Assim diz o Senhor que põe de pé. Sabe quem é que te mantém de pé? É Deus. Sabe quando até mesmo você pasma de continuar de pé, mesmo diante de todos os problemas que você enfrenta, você mesmo às vezes pasma, se assusta, se admira e diz: como é que eu posso? Estou admirado de continuar de pé, porque Deus te mantém assim. Quero dizer a você que está abatido, enfraquecido e se sente prostrado nesse dia de hoje, ou até nem se sente, você está caído. Caído pela tristeza, caído pela derrota, um grande fracasso, caído pelas perdas materiais, perda de pessoas. Você que está caído numa depressão, para você eu digo agora: assim diz o Senhor que põe de pé. Põe de pé. Assim diz o Senhor que te levanta. Assim diz o Senhor que vai te levantar. Seu nome é o Senhor. Clama por mim e eu te ouvirei. Clama por mim, diz o Senhor a você, diz o Senhor a mim, diz o Senhor a cada um de nós. Clama por mim, eu te ouvirei e te mostrarei coisas grandiosas.
coisas sublimes que tu não conheces. Clama por mim e eu te mostrarei porque a tua vida está assim. Clama por mim e eu te mostrarei o que tens que fazer. Clama por mim e eu te revelarei o que tu não sabes. Coisas sublimes e grandiosas. E aí a palavra de Deus conta todo o desastre na vida de um povo que vira as costas para Deus. Aí conta aqui da cidade, inclusive com vários cadáveres na rua, por causa do mal que fizeram e de terem virado as costas para Deus. Outro dia aqui no Sorrindo para a Vida eu explicava o que é a ira de Deus. Não é Deus que se volta contra a pessoa para destruí-la. A ira de Deus é a permissão que Deus dá da pessoa exercer a liberdade dela. Quer fazer pecado. Deus já mostrou para ela de inúmeras maneiras que não deve. Não só a alertou por meio da fé que ela cultiva, mas pôs amigos para poder ajudá-la a não pegar aquele caminho. De várias maneiras, os fatos foram dizendo para aquela pessoa que ela não deveria trilhar esse caminho de perdição, mas ela ainda assim insistiu. Quando a pessoa se obstina, o que Deus faz? Já que você quer ir, vai. Isso é a ira de Deus. Mas aí a pessoa afunda, porque a pessoa fica sujeita ao próprio pecado, aos erros que comete. Entra em escuridão da alma. Virou as costas para a luz, as trevas tomam conta. Então não é que Deus se move para fazer o mal à pessoa. É a pessoa que se move para longe de Deus. Não é? Veja, se a gente fala de lugar, é impossível, gente, nós estarmos num lugar físico onde Deus não está. Porque Deus é onipresente. Mas espiritualmente eu posso me afastar de Deus. Quando eu cometo o mal, quando eu afeiçoo o meu coração à maldade, quando eu odeio e cultivo o ódio, quando eu vou me degenerando e permitindo que a malícia tome conta da minha vida, eu vou me afastando de Deus. Quando eu vou destruindo as pessoas para alcançar os meus objetivos, quando eu vou me fechando numa vida egoísta, eu vou me afastando de Deus. E o que acontece com uma pessoa que se afasta da luz? Quanto mais longe ela está, pior a escuridão. Chega um momento que ela não enxerga mais nada. Quando a pessoa está perto da luz, tudo é claro para ela. Quando ela está à meia luz, algumas coisas ela enxerga, outras coisas não. Algumas ela vê até com alguma clareza, outras ela vê com muita confusão. Mas quando a pessoa ingressa em trevas profundas, ela fica cega. E aí você imagine uma pessoa cega num espaço de grandes perigos. Ela vai cair nesses perigos o tempo inteiro. Ela vai se ferir, vai se machucar, vai se colocar em risco de morte, vai se destruir. É o que acontece quando nós viramos as costas para Deus. Deus não faz nada contra nós, mas nós vamos nos afastando da luz. Nós vamos nos afastando da verdade para a mentira. E aí a nossa própria vida se torna uma mentira. Aí a palavra de Deus diz isso: já que desviei desta cidade o meu rosto por causa da sua maldade. Mas assim diz o Senhor Deus de Israel: para aquele que está longe, para aquele que está ferido, para aquele que está abatido, para aquele que está no pecado, mas que nesse momento precisa de salvação. Olha o que diz o Senhor: eu trago para você nesta manhã melhora e cura. Eu lhes trago melhora e cura. Vou curar você e vou mostrar para você uma plenitude de durável bem-estar. Vou mudar a sua sorte. Vou restabelecer. Vou curar. Vou dar plenitude de durável bem-estar. Darei paz. Darei fidelidade. E diz aqui a palavra de Deus: mudarei a sua sorte.
mudarei o seu caminho, mudarei o seu destino. Não é porque a gente usa sorte como substituto, né? Como uma palavra correspondente ao acaso, por exemplo, não é? Deu sorte de não ter se machucado, por acaso não se machucou, não é? A gente coloca assim, tipo, a pessoa teve o privilégio de, numa situação muito perigosa, delicada, ela não se ferir. A gente atribui isso à sorte. Mas a sorte também é um sinônimo de destino. Qual é a sorte desta pessoa? A sorte dela, o fim dela, o destino dela, será o sucesso, será o êxito, ou o destino dela, o futuro da pessoa será a morte, não é? Então a sorte e o destino, o objetivo da vida, também são correspondentes. Uma palavra também é sinônimo da outra nessa matéria. E o que diz a palavra de Deus? Mudarei a sua sorte. No sentido mais amplo da palavra. Se a pessoa era um azarão da vida, o Senhor está dizendo que vai mudar a sorte dela, de maneira que o bem concorra em favor desta pessoa. Mas o Senhor, sobretudo, está dizendo: vou mudar o seu caminho, vou te desviar desse caminho ruim que ia matar você, que estava acabando com você. Desviarei da morte, restabelecerei como era no princípio. O que esta palavra vem dizer para nós quando o Senhor nos diz: eu lhes trago melhora e cura? Qual é a cura, gente, para uma pessoa que estava caminhando para a morte? Ser desviado desse caminho. Qual é a salvação para uma pessoa que está morrendo? A cura. E olha o que o Senhor vem nos dizer: eu lhes trago melhora e cura. Quer dizer que se sua vida estava piorando, o Senhor veio desviar esse caminho de piora para um caminho de melhora. Ou quer dizer que se você estava afundando nas doenças da alma, na tristeza, na ansiedade, na angústia, numa melancolia profunda, numa depressão, em pensamentos maus que estavam envenenando o seu interior, o Senhor está dizendo para você agora: eu venho trazer para você a cura. Mudarei a sua sorte. Se você estava caminhando para a morte, eu desviarei deste caminho e vou restaurar o seu resplendor do início. Como assim restaurar o seu resplendor como era antes? É a restauração dos planos de Deus em nossa vida. Eu e você podemos ter vivido desvios na nossa trajetória, mas Deus nunca desistiu de nos fazer o bem que Ele pode nos fazer. O plano de Deus não sofreu desvios. Fomos nós que nos desviamos dos planos de Deus. E o Senhor quer restaurar esses planos na nossa vida. Planos de paz, planos de alegria, planos de felicidade, planos de melhora. Porque os sonhos de Deus para nós são todos bons. O plano de Deus para a sua vida é maravilhoso. Você nunca vai conseguir sonhar para si mesmo algo nem maior, nem melhor do que o plano de Deus para você. E se muitas vezes nós vivemos tristes, abatidos, perdidos, sem ter rumo para a nossa vida, é porque nós nunca procuramos conhecer qual é o plano que Deus tem para a minha vida pessoalmente. Porque o plano de Deus para mim é diferente do plano que Ele tem para você. É diferente do plano que Ele tem para Paula, do plano que Ele tem para Valdênia, para o Peter. O plano de Deus para cada um de nós é particular. É único, né? É único. Tanto que as pessoas não têm os mesmos dons.
Não têm os mesmos dons, não têm as mesmas habilidades, não têm os mesmos talentos. Nem todos nascem na mesma família, nem todos dispõem dos mesmos recursos. O Senhor nos plantou em lugares diferentes. Nós temos que aprender, gente, a dar fruto no lugar onde Deus nos plantou. Deus colocou você nessa família para você dar fruto de salvação nessa família. Às vezes a gente fica chateado, magoado, perguntando por que eu nasci nesta casa, por que eu nasci nesta família. Por que eu estou aqui? Para que você pudesse dar frutos de salvação neste lugar. Para que o melhor de você pudesse brilhar aí. Às vezes a gente reclama da escuridão, mas a luz brilha mais forte em meio às trevas. Talvez você tenha sido colocado num lugar até obscuro. Porque Deus queria fazer reluzir a força do Espírito Santo que está em você. Que você pudesse brilhar aonde você está. Mas não para você ostentar a sua pessoa. Mas para que a luz de Deus em você iluminasse a sua família. Iluminasse os seus amigos. Aqueles que vieram fazer parte da sua história. Você já parou para pensar que talvez, se não fosse pela ação de Deus através de você na vida da sua família, as pessoas desta casa se perderiam? Então é muito importante nós entendermos que o plano de Deus para nós é a melhor coisa que poderia nos acontecer, mas ele é um derramamento também de salvação por meio de nós para os outros. Eu preciso dar frutos. Preciso. Agora, para que esse plano de Deus seja restaurado na minha vida, como é que isso vai acontecer? Como é que se dará? A palavra de Deus aqui está nos dizendo, olha. Diz, eu lhes trago melhor e cura. Vou curá-los duas vezes, ó. Melhor e cura, e depois vou curá-los e vou mostrar-lhe plenitude de durável bem-estar. Mudarei a sorte de Israel e de Judá. Vou reconstruí-los como antigamente. Como é que isso vai se dar? Vou purificá-los de todos os pecados. Vou perdoar todas as suas perversidades, as suas faltas. Como é que Deus restaura o plano de amor que Ele tem por nós na nossa vida? Primeiro, purificando-nos de todos os nossos pecados. Quando você pega um filho, você tem filho? Filha? Alguma vez seu filho se esborrachou andando de bicicleta? Vamos dizer que ele tenha, se esborrachado, se estatelado. E caiu ali na terra, rolou na lama, machucou, abriu ferida no corpo, chegou em casa sangrando. Foi uma coisa horrorosa essa queda de bicicleta. Como é que você vai fazer? Você precisa curar o seu filho. Mas ele está todo emporcalhado, cheio de terra, cheio de lama. Tem galho espetado na pele dele. Aquela ferida tem caco de vidro, tem pedra ali. Como é que você vai fazer? Primeira coisa que você vai fazer é lavar essa pessoa. Você precisa purificá-la. Você tem que tirar ali a pedra, você tem que tirar ali da ferida o caco de vidro, você tem que tirar o espinho, o galhinho, você tem que tirar aquela lama, porque se você fechar a ferida com lama dentro, vai dar infecção. Aí é pior do que se tivesse deixado aberta, não é? Então, a primeira coisa que Deus faz no nosso processo de cura é nos purificar de todos os nossos pecados. Porque uma pessoa aparentemente bem por fora, mas com um pecado trancado dentro do coração, ela vira uma sepultura, um sepulcro caiado. Branquinho por fora, podre por dentro. E não é raro você ver a vida daquela pessoa se infeccionar. E de uma hora para outra ela cair doente, às vezes até fisicamente doente. E você dizer, mas o fulano estava tão bem. Pois é, né? Por fora. Mas por dentro a pessoa estava doente. Ajeitadinho por fora, mas dentro estava todo contaminado. Então a primeira coisa que Deus faz é nos purificar de todos os nossos pecados. Segundo, vou perdoar-lhe todas as suas faltas.
Porque a gente comete falta, gente. Nós cometemos falta uns com os outros. Talvez você até diga assim: eu nunca fiz mal nenhum à minha esposa, eu nunca fiz mal nenhum ao meu marido, eu nunca tive assim uma intenção de maldade, nunca fiz nada de propósito. Pode até ser verdade. Mas você falhou. Mas você faltou com a sua esposa. Você faltou com o seu marido. Você faltou com o seu filho. Eu não estou dizendo isso para te acusar, não. Porque quando eu digo você, estou dizendo para mim também. Eu faltei com a minha mulher. Eu falhei com a Rose. Eu falhei com os meus filhos. Porque a gente comete faltas no decorrer da vida. E se a gente erra com as pessoas, você acha que não erra com Deus? Vou perdoar-lhes, diz o Senhor, todas as suas faltas. Por que Deus começa purificando a gente dos pecados e dos erros? Porque nem todo erro é pecado. Então Deus nos perdoa os pecados, mas Ele também perdoa a nossa burrice, a nossa ignorância, os nossos equívocos. Por que Deus começa por essa purificação? Porque os nossos erros e os nossos pecados são nocivos para nós, fazem mal para nós. Nunca se fala suficientemente mal do pecado, gente. Olha, por mais que eu me esforce para falar mal do pecado, eu nunca vou conseguir descrevê-lo como ele é, porque o pecado está em mim, está no meu coração. E quando eu falo mal do pecado, eu estou falando mal de mim mesmo. E é muito difícil, ninguém consegue falar mal de si mesmo. Até mesmo em julgamento, ninguém tem obrigação de apresentar provas contra si mesmo. Não é? A pessoa, ela sabe que ela é culpada, sabe que ela errou, sabe às vezes até que ela cometeu crime, mas ela não é obrigada por lei a trazer provas contra si mesma, ela não é. Porque o ser humano em si mesmo reconhece que tem dificuldade de se expor e de falar mal de si mesmo. Agora, o nosso pecado, ele vai se amalgamando a nós. Ele vai se fazendo um conosco. Ele vai tomando corpo na gente. Por isso que São Paulo fala de um certo corpo de pecado. Porque de tanta gente pecar, nós vamos nos configurando com o nosso pecado. Por isso que tem gente que recebe apelidos do vício que tem. Porque a pessoa e o vício, a pessoa e o pecado se tornaram quase que uma coisa só. O pecado, gente, é terrível, mas ele faz parte de nós. E nós temos as nossas raízes, infelizmente, nele. Retoma o exemplo que eu dei para você, da pessoa na velhice, as raízes vêm para fora, não é? Aquilo que a pessoa foi a vida inteira se manifesta. E quem tem raízes no pecado, vai dar fruto de pecado. Quem tem as suas raízes em Deus, vai dar frutos bons de Deus. Não é quando você planta um pé de limão na sua casa, você espera que ele dê mamões? Você espera que ele dê laranja? Você não espera. Quando você tem um limoeiro, e é uma delícia, você, quando sabe aproveitar o limão, para você fazer ali um remédiozinho para gripe, um limãozinho com mel, até gostoso é, né? Quando você faz uma limonada, quando você tempera um peixezinho com limão, é uma delícia, não é? Mas quando você vai lá atrás, no seu quintal, pegar o limão, você não corta e dá uma chupada nele, acreditando que vai ser uma coisa docinha na sua boca. Você sabe que porque ele tem raízes de limão, os frutos que ele apresenta são frutos ácidos. Se nós tivermos as nossas raízes no pecado, todos os frutos que nós manifestarmos, gente, vão estar contaminados pela acidez. Nós vamos ser ácidos em tudo que a gente faz. Por isso tem gente que é ríspido nas palavras, é ríspido nas atitudes, é ríspido nos sentimentos, nos pensamentos. E isso vai acontecendo quando nós vamos tirando as nossas raízes de Deus para colocá-la no erro. A nossa degeneração começa quando a gente rompe o nosso relacionamento com Deus. Por isso que na história de Adão e Eva, conta-se que todo mal, todo pecado começou quando os nossos primeiros pais romperam seu relacionamento com Deus e mentiram. Eva mentiu, Adão mentiu. Não é? Quando o pecado entrou no mundo,
Marido e mulher começaram a se desentender. É isso que a palavra de Deus está nos contando quando fala a história de Adão e Eva. Se Adão era branco, era amarelo, era negro, era rosa, não importa, entende? O que a palavra de Deus está dizendo é que quando o ser humano se tornou verdadeiramente humano, ele fez uma escolha no seu coração e essa escolha pendeu para o lado do pecado. E no momento em que o pecado entrou na vida do ser humano, começou um monte de coisas que só acontece com o ser humano. A gente não vê acontecer com os outros animais. No momento em que o pecado entrou na vida do casal Adão e Eva, marido e mulher começaram a se separar e começaram a se acusar. Irmão matou o irmão, Caim matou Abel. Quando o pecado faz parte da vida da gente, a gente odeia o sangue da gente, a gente odeia o irmão que nasceu do mesmo ventre que nós. A pessoa é da nossa família, a pessoa era para ser amada, era para ser em nosso favor e nós em favor dela. A gente faz do nosso irmão adversário. E olha, você percebe a diferença entre uma família unida e uma família desunida. Uma família unida nunca fica na miséria, gente. Família unida não passa necessidade, não passa fome. E não é raro se dar muito bem na vida, os negócios prosperarem, ter dinheiro, porque eles se ajudam. Agora a família desunida, por mais que haja talento dentro daquela família, parece que o negócio nunca vai para frente, não é verdade? Onde o pecado entra, ele põe o ser humano para baixo. Ele destrói o ser humano. E eu vou até além. Não é que o pecado entra em nós. O pecado, ele sai de nós. Está presente dentro do nosso coração. E ele é como a nossa sombra. Não é? Você não consegue se separar dele. Você consegue se separar da sua sombra? Tem duas maneiras de você não ter sombras. Uma delas é você ficar nas trevas. Quem está na plena escuridão não tem sombra. Mas é pior estar na completa escuridão. Eu prefiro ter sombra do que estar nas trevas, onde tudo é sombra. Então a primeira maneira de você não ter sombra é ficar na escuridão. Essa opção a gente rejeita. E a outra solução para você não ter sombra é você ser luz. Mas como é que eu posso ser luz? Isso não cabe a mim, isso não está nas minhas mãos. Eu não posso mudar o meu coração sozinho. Só Deus pode me transformar. Só Deus pode me mudar. Só Deus pode mudar a minha sorte. Por isso ele diz: vou mudar a sua sorte. Vou curar você. Porque a doença do espírito só pode ser curada por Deus. Esse abatimento interior que os remédios não conseguem resolver, só pode ser curado por Deus. E essa palavra nos ensina o que nós precisamos fazer para ter essa cura. 3 coisas. Invoca-me. Primeira, invoca-me. Segunda, é você querer mudar. Porque se você ler, você vai entender que isso está presente nesta palavra. É você querer mudar de vida. E terceiro, fazer as obras contrárias ao que você fazia. Não é? Então, se você quer essa cura, você precisa dar os passos da cura. Primeiro, invocar a Deus. Sem Deus você não vai se levantar, porque Ele é aquele que põe de pé. Segundo, você querer de verdade mudar. Porque tem gente que não quer mudar de vida e acha que basta rezar, chamar pelo nome de Deus, mas o nosso coração tem que acompanhar a oração, gente. Senão vira oração da boca para fora, e oração só da boca para fora, essa Deus não ouve não. É preciso rezar com o coração. É querer mudar, mesmo que você se sinta sem forças. E ir fazendo as obras contrárias daquilo que você fazia e era desagradável a Deus. Que obras contrárias? Ter paciência, ser prestativo. Você ser uma pessoa prestativa é você prestar. Prestar para os outros.
Porque tem gente que parece que não presta para nada, tem gente que parece que não presta para ninguém, tem gente que você procura, a pessoa nunca está disponível para prestar o serviço. É ser prestativo, é vencer o orgulho pela humildade, é parar com as inconveniências, porque tem gente que é inconveniente demais, sabe? A pessoa faz o que não convém, às vezes ela faz o que convém, mas faz de maneira indevida. Às vezes ela faz na hora mais inconveniente. Quanto casamento foi acabando por causa disso? Até se amavam, mas o marido ou a esposa primeiro fazia o que não convém. Vamos dizer, às vezes brigava com o outro. Ah, Márcio, mas eu não briguei, eu chamei a atenção. Então tá bom, vamos dizer que você acertou, mas fez isso de maneira que não devia. Corrigiu com grosseria, sabe, distratou o outro. Você até estava certo, mas você fez a correção de forma indevida. Você foi inconveniente na maneira de corrigir. E às vezes a pessoa fez a correção certa, até fez da maneira certa, mas fez na hora errada. Você corrigiu o seu filho, precisava ser corrigido. Você fez com jeitinho, precisava ser feito. Mas você fez na frente dos amigos dele. Você humilhou a pessoa, não é? E tem gente que é inconveniente porque a pessoa vive ofendendo os outros e escondendo-se atrás de brincadeiras. Aí diz, dá indireta, eu só estou brincando, você está levando muito a sério. Sabe? Cansa, né? Cansa e perde muito quando você age assim. A gente precisa aprender a deixar de lado essas coisas, a controlar a irritação para jogar fora o rancor, sabe? Aprender a se desculpar, aprender a acreditar, aprender a esperar, apoiar a outra pessoa. Esse é o verdadeiro caminho da prosperidade, da bênção, da cura. E se você o fizer, aqueles que estão à sua volta vão ficar admirados com a restauração, o bem e a melhora que Deus vai trazer para a sua vida em todos os aspectos. Todos. Porque quando a bênção de Deus se derrama sobre nós é por inteiro, viu, gente? Se cansado estás de caminhar, se uma solidão agora quer te acompanhar e a dor até quer te dominar, nenhum basta, aqui é o teu lugar. Então vem, tem alguém seus braços e te consolar. Ele é a solução de tudo. Ele é Jesus, a tua salvação. Teu lugar é no seu coração. Deixa Jesus curar tudo que passou, teus pecados, tua vida e o teu interior. Ele é o dom do amor, deixa-te tocar no seu coração.